Olá, neste vídeo vamos falar sobre duas características das classes, nomeadamente a herança e encapsulamento. Ora bem, nós no vídeo anterior estivemos a criar a nossa classe computador, ok, que tinha os seguintes atributos, e vimos aqui alguns métodos relativos a esta classe. Criamos a instância, ok? Visualizamos, fizemos aqui alguns exercícios, visualizamos, portanto, ligamos aqui alguns métodos, ligar, calcular, etc. Pronto. E hoje vamos ver aqui então dois conceitos muito importantes que estão ligados com a programação orientada a objetos. O primeiro deles é a herança. Portanto, a herança é então o processo pelo qual uma classe filho assume os atributos e métodos de outra classe, denominada pai, e é por isso que se chama herança, porque herda características da classe superior, que é a classe pai. Essas características são atributos e métodos. E é, portanto, observar que as classes filho substituem ou ampliam as funcionalidades da classe pai. Neste caso, até os atributos e os comportamentos, os métodos. Noutras palavras, então, as classes filhos herdam todos os atributos e comportamentos dos pais, mas também elas podem especificar comportamentos diferentes a serem seguidos. Ok? Portanto, vou criar aqui um exemplo de uma classe filho da nossa classe pai. Portanto, nós tínhamos uma classe pai, que é a classe computador, e agora vamos criar a classe filho. Ok? E a classe filho que vamos criar é a classe portátil. Portanto, esta classe portátil vai estender, portanto, as funcionalidades da classe computador, adicionando o peso do computador às informações comuns a todos os computadores. Portanto, os computadores, como nós vimos aqui em cima, o computador tinha determinadas características, marca, CPU, RAM, disco e gráfica, e agora nós aqui vamos adicionar então nesta classe portátil, ok? Reparem que eu aqui crio a classe portátil e vou só fazer aqui este comentário, para nós focarmos só no código. Portanto, como é que eu faço aqui então? Eu vou criar esta classe portátil, entre parênteses, eu estou aqui a dizer que ela vai herdar da classe pai, que é a classe computador, e depois vou definir aqui então os seus atributos. A definição, portanto, é igual a uma classe normal, portanto, o init tem o self, tem aqui o peso, que é, digamos, o atributo próprio desta classe, depois tem uh, os restantes atributos. E depois eu vou então invocar os atributos, ou portanto, as características da classe pai. Como é que eu faço isso? Há duas formas de fazer. Uma através desta função, desta classe super, ok? Então faço super, que é para dizer que estas características, portanto, estes atributos, vêm de uma classe superior, ok? Que é que eu defini aqui em cima, que é a classe computador, ok? Ou então, em vez de invocar esta função super, posso simplesmente invocar a própria classe ou superclasse computador. E então faço a definição normal, computador init, e meto aqui então as características da minha classe pai. Ok? Normalmente, o que se utiliza é a função super. Portanto, esta função super que vai dizer que, então, que estas características são desta função super que foi definida aqui eh, entre parênteses na minha classe filho, que é a classe portátil, ok? Então ela vai herdar todas estes atributos. Vou definir aqui uma variável, que é uma variável peso, ok? Um atributo peso, neste caso, que é própria desta classe portátil, ok? E depois faço aqui então uma função, crio aqui um método através desta função, de, imprimir portátil, e vou então dizer que o peso, só para imprimir, digamos, o peso do portátil, e tem as seguintes características, e depois faço imprimir info, ok? Portanto, este método imprimir info, como nós vimos no vídeo anterior, tem a ver com esta função aqui, com este método aqui da classe pi, em que ele nem imprimir info, vai imprimir aqui, como vocês estão aqui a ver, todos os atributos da minha classe pi, ok? A marca, o CPU, a RAM, o disco e a gráfica, ok? Portanto, lembra-se que nós criamos aqui no vídeo anterior uma instância, computador 1, atribuímos aqui determinadas características, portanto a marca, a velocidade do processador, da RAM, do disco e o tipo de placa que ela tem. E depois fizemos aqui então os vários métodos, ok? Invocamos os vários métodos desta instância. Aqui o que vamos fazer, basicamente o que é?
Portanto, definimos a nossa classe portátil, filha da classe pai computador, definimos os métodos, os atributos que ela vai ter, ok? Adicionando aqui o peso aos restantes atributos que herda, e depois vamos invocar, através desta função super, então, a dizer que ela vai herdar aqueles métodos da função, dos atributos da função pai. Definimos aqui o atributo peso, ok? Definimos aqui o método imprimir portátil, em que só vai imprimir, digamos, o peso do portátil. E depois aqui em baixo, o que é que vamos fazer? Vamos criar uma instância do portátil 1, ok? Então vamos dizer que o portátil 1 é uma instância do portátil, ok? E reparem que agora aqui o que é que vamos fazer? Vamos atribuir as características, portanto, os atributos desta classe portátil, desta instância que foi criada aqui da classe portátil, que é portátil 1. E depois, reparem que aqui a única diferença desta instância que foi criada aqui para a instância em cima que nós criamos é que realmente aqui não tem o peso e ao contrário, aqui tem o peso. Portanto, esta instância portátil 1 da classe portátil tem todos os atributos da classe pai mais o atributo da classe filho, que é o peso. E depois, por fim, o que é que eu vou fazer? Vou imprimir, então, o peso do meu portátil que eu criei, portanto, a minha instância do meu portátil. Ok? Que é imprimir portátil, vou invocar este método que foi definido aqui, imprimir portátil, ok? E reparem que este método imprimir portátil, o que é que tem? Vai imprimir o peso do portátil mais o quê? Mais as características do nosso computador. E quais são as características do nosso computador? São as restantes que nós vamos pôr aqui, que é HP, portanto, é a marca, é processador, a memória, hum, o disco e o tipo de placa. Ok? Pronto. Vamos já ver o que é isto aqui em baixo, mas vamos para já executar então este código para vocês verem. Eu vou usar aqui o código, vou só aqui limpar aqui o terminal e vou executar aqui o código e vocês vão ver então. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Então, tenho o início, tenho o ligar, a calcular, tenho aqui esta instância que eu criei do meu computador lá em cima, ok? Portanto, isto é do exercício anterior, o computador que eu criei. Ele desliga, ok? Portanto, faz o ligar, calcular, imprimir a informação, tudo direitinho, ok? Faz o fim. E agora que reparem que desta minha classe portátil, o que é que eu tenho aqui? Tenho o peso do portátil 2 quilos e tem as seguintes características. Reparem que está aqui as características do meu portátil. E a instância que eu criei aqui do meu portátil, ok? Reparem, 2 quilos, cá está ele. É HP, portanto ele tem 2 quilos, que é o que eu tenho aqui, que é o que eu tenho aqui, ok? Está a imprimir aqui o peso aqui na minha função imprimir portátil e depois vai chamar, vai evocar as características então restantes desta minha instância, ok? Deste portátil 1, que é HP, 3.2, 16 GB, 1 TB e dedicada, ok? Portanto, e permite-me então, desta forma, criar uma instância de uma subclasse da classe computador, que se chama portátil. Ok? Portanto, e como é que eu posso verificar isso? E é isto que vamos ver agora aqui. Reparem, eu tenho aqui então este instance, que é uma função. O que é que me permite ver? Permite ver se uma instância é ou não, portanto, se um objeto é ou não instância, portanto, de uma classe, de uma superclasse. Ok? Pronto, e o que é que eu faço aqui? Reparem, eu faço aqui quatro prints. Então pergunto se o computador 1 é a instância da classe computador. Pergunto se o portátil 1 é instância da classe portátil, se o portátil 1 é instância do computador e se o computador 1 é instância do portátil. Eu tenho aqui os resultados, mas antes de ver os resultados, vamos saber o que é que isto vai dar, obviamente. Portanto, já sabemos que o computador 1, como vimos no exercício anterior, é de computador. Portanto, o computador 1, a instância computador 1, pertence à classe computador. Acho que não há dúvidas. Aqui na instância portátil 1, que foi a que nós criamos agora, pertence à classe portátil, portanto isto também vai ser verdadeiro. A classe portátil 1 também pertence à classe portátil. Porquê? Porque portátil é uma classe filho. Portanto, e como é que uma classe filho herda tudo da classe pai, portanto, também é hum, da classe computador, porque é uma subclasse. Portanto, sendo uma subclasse, também passa a ser classe. E agora aqui, o computador 1 pergunta se é uma instância, portanto, da classe portátil. E isto aqui, obviamente, que não é. Porque o computador 1 é um computador. Portanto, isto pertence à instância computador, não pertence à instância filho portátil. Portanto, isto vai dar falso. Vamos correr o código e vamos analisar então
vamos confirmar este resultado. Ok? Reparem, temos aqui então o início, portanto, tudo do início ao fim, tudo o que vimos no vídeo anterior. E agora reparem, eu tenho aqui então o peso do portátil a 2 kg, certíssimo, foi aquilo que eu defini na minha instância. Tem as seguintes características, também estão aqui todas. E depois agora temos aqui o resultado, os 4 resultados destes 4 prints. Portanto, tal como eu disse, é verdadeiro efetivamente dizer que computador 1 pertence, a instância computador 1 pertence à classe computador, é verdadeiro, reparem que tornou true. O portátil 1 pertence à classe portátil, também é verdadeiro. O portátil 1 também, por pertencer à classe portátil, por inerência, pertence também à classe Pi, que é a classe computador, mas esta última afirmação aqui é falsa. Portanto, o computador 1 não pertence à classe portátil, mas pertence à classe computador. Portanto, e uma instância que pertence à classe Pi não pertence à classe filho. Ok? Pronto. Portanto, este resultado aqui vai ser falso. Ok? Portanto, isto é para vocês perceberem então como é que funciona a herança em termos de programação orientada a objetos. Eu vou só agora comentar esta parte aqui para percebermos agora eh, o próximo exercício que é sobre encapsulamento. Ok? Pronto, já vamos ver, como o próprio nome indica, encapsulamento significa então encapsular os dados e vamos ver então na prática como é que isto funciona. Ok? Vou só fazer aqui uma limpeza de terminal, fechar aqui o terminal e vamos então ver então o que é isto de encapsulamento. Ok? Pronto, vou tirar aqui os comentários para percebermos. Ora bem, vamos lá então. Portanto, encapsulamento. Encapsular significa esconder, obviamente. Portanto, em programação, encapsulamento é a proteção dos atributos ou dos métodos de uma classe. São definidos no próprio nome do atributo ou do método. Ok? Portanto, este encapsulamento, portanto, vai encapsular os atributos e os métodos de uma determinada classe. Os atributos ou métodos iniciados por, no máximo, dois sublinhados ou dois underscores, okay? Se quiserem também podemos aqui pôr underscores, entre parênteses, que é para vocês perceberem, underscores. E terminados por um sublinhado, são privados e todas as outras formas, portanto, são públicas. Okay? Vamos ver aqui neste exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui o nome de uma classe, ok? E reparem, eu tenho um atributo, esta minha classe vai ter um atributo público e aqui vou ter um atributo privado. Qual é que é a diferença? São os tais dois underscores que vocês estão aqui a ver antes do atributo, ok? Portanto, temos aqui o atributo público, isto é um atributo normal de uma classe. Reparem, o atributo público aqui pode ser então acedido ou modificado e é modificado tanto pelos métodos da própria classe quanto por métodos de outras classes, é por isso que é público. Temos depois aqui em baixo o atributo privado, portanto com o tal duplo underscore antes. Ele diz o que é? Então diz que só pode ser acedido ou modificado pelos métodos da própria classe. Okay? E para aceder a esse atributo fora da classe é necessário utilizar um método público que o exponha. Okay? Depois temos aqui os métodos públicos. E depois aqui, que é o normal, que nós vimos até agora, e depois temos aqui os métodos privados. O método público pode ser chamado por qualquer classe, como aqui diz, ok? Mas o método privado só pode ser chamado pelos métodos da própria classe, ok? E, obviamente, tal como os atributos, para chamarmos este método fora da classe, é necessário utilizar um método público que o invoque, ok? Pronto. E também, tal e qual como os atributos, é o duplo underscore, ou duplo sublinhado aqui, que permite definir um método como privado. Ok? Vamos ver aqui agora, portanto, isto é em termos sintáticos, vamos ver agora um exemplo muito prático, então, deste exemplo então, de encapsulamento. Ok? Eu vou só pôr um bocadinho isto mais pequeno para tentarmos termos aqui todo o exercício, ok? Pronto, eu já vou explicar o que é que isto consiste. Portanto, eu neste caso aqui, o que é que eu vou ter? Repare, vou ter aqui uma classe A e uma classe B, ok? A classe A é a classe pai, a classe B é a classe filho, ok? Vocês estão aqui a ver que está entre parênteses o A na classe B, portanto significa que esta classe B vai herdar os atributos da classe A, ok? Atributos e métodos. Portanto, tem uma classe filho. Reparem que na classe A, o que é que eu tenho? Tenho um atributo, uma variável A igual a 1, que este é público, ok? Portanto, é cedido dentro e fora da classe. Depois tenho aqui uma variável, um atributo
que é underscore, underscore, portanto, loop underscore b igual a 2. Portanto, isto significa o quê? Significa, então, que este atributo que é privado só vai ser acedido, ok? Só vai ser acedido através da classe A, ok? Portanto, só é acessível através, ou pela classe, só acedido pela classe A, ok? Depois, o que é que temos aqui? Temos uma impressão, um método de imprimir, ok? Isto é só para nós percebermos onde é que nós estamos. Portanto, aqui eu digo que entrou em A, porque significa que vamos estar aqui na classe A. Vai imprimir o valor de A, faz self A, imprimir o valor da classe do atributo B, ok? Portanto, e vai aceder ao atributo B. Pronto. Depois aqui vai dizer que saiu de A. Isto é por causa de fazer os prints, só para nós situarmos, para percebermos o resultado depois final, ok? Portanto, e vai sair aqui da classe A. Aqui temos a classe B, que é a classe filha, então, da classe pai. Temos aqui este atributo, que é o atributo C, que é privado da classe B só. E depois temos aqui um método que é o imprimir B, que também é privado só do B. Ok? Só da classe B. E tal como o A, temos aqui só para dizer que entramos em A, que estamos em B, aliás, que entrou em B, que saiu de B, e o que faço aqui basicamente é um self, portanto, um self A, portanto, vai fazer o print aqui, o atributo A, vai fazer o print aqui do atributo privado underscore C, e vai fazer aqui o atributo privado aqui da classe A, ok, do atributo B, ok? Depois aqui diz que só que saiu do C. Pronto. Isto é só para nós percebermos então aqui agora o que vamos fazer de seguida. Portanto, temos classe A, classe B, classe A é a classe pai, classe B é a classe filho, temos atributos públicos, ok, o A, temos atributos privados, que é o B e o C, portanto o B é só da classe A e o C é só da classe B, temos um método público, que é imprimir A, temos um método privado da B só, que é imprimir B, e o resto é só prints, basicamente, destes atributos que nós aqui falamos. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Reparem, vou criar duas instâncias. Uma instância da A, uma instância da B. Portanto, o A minúsculo vai ser uma instância da classe A e o B vai ser uma instância da classe B. Eu vou fazer aqui o print, ok? O print de A. Portanto, vou fazer aqui o print de A. O que é que ele vai me fazer? Vai-me à instância A, ok? E vai-me então imprimir o valor de A. Portanto, instância A, o valor de A, e ele vai imprimir o 1, ok? Depois tenho aqui o print a executar a imprimir, portanto, ele vai aqui evocar este método aqui, imprimir A. O imprimir A, o que é que faz? Vai dizer que entrou em A, vai dizer que vai imprimir o valor de A, que vai ser 1, vai imprimir o valor de B, que vai ser 2, ok? E vai sair. Pronto. Entretanto, depois vamos aqui ao B, ok? A executar o B e ele vai aqui então imprimir, vai imprimir aqui este B, portanto, que é este tal método privado aqui que nós definimos na classe B, ok? Pronto. E ele vai dizer então que entrou no B, vai imprimir o A, porque o A é um método, é um atributo público, ok? Portanto, vai imprimir o atributo C, que é um atributo privado desta classe, por isso consegue, obviamente, imprimir. E reparem que aqui agora, neste self underscore A underscore B, o que é que serve? Serve para eu ir, para dizer aqui ao Python que vou buscar a minha classe A e dentro da minha classe A vou buscar aqui então o atributo privado B, ok? Portanto, ele vai aceder ao atributo privado B da classe A. Esta técnica que está aqui é denominada por name mangling. Ok? Pronto. É esta técnica que tem este nome. E vou executar agora aqui o código. Portanto, eu vou executar aqui o código e vamos ver aqui então, ok? O nosso resultado aqui então do código. Eu vou só, se calhar, minimizar aqui um bocadinho isto, ok? Fazer se calhar um bocadinho mais curto para vermos melhor. Pronto, fazer aqui o CLS. Quero ver se consigo só ter tudo no mesmo ecrã. Pronto, está aqui. Então vamos ver, vamos analisar então este código e este resultado, que é para percebermos então o que é que está a acontecer. Portanto, ele faz aqui o print de A, cá está, portanto a instância A da minha variável A, do meu tributo A, ok? E é 1, está certo, está aqui, linha 130, é o 1. Portanto, isto está a funcionar. Portanto, imprimiu o primeiro valor, que é este que está aqui, na linha 153. Depois o que é que ele vai fazer? Vai na 155
vai então entrar aqui neste método, que é imprimir A. Reparem, o que é que ele está aqui a dizer? Vai dizer que entrou em A, portanto, o imprimir A é este método que está aqui. Portanto, basicamente, este método o que é que faz? Diz que entra em A, imprime o valor de A, imprime o valor de B, portanto, e que é o que está aqui, portanto, imprime o valor de A, que é 1, imprime o valor de B, que é 2, ok? E depois saiu de A. Cá está ele. Ele depois vai fazer aqui só o print deste que é none, que retorna none, ok? E agora o que é que vai fazer? Vai executar B. Ou seja, nós aqui vamos executar aqui este código. Este código o que é que faz? Também é a tal técnica que nós falámos, ok? Que é, ele vai aqui a tal técnica aqui do name mangling, ok? Onde ele vai à minha classe B buscar o método escondido, ok? O método privado, imprimir B. E no imprimir B, o que é que ele faz? Imprime novamente o 1, que está aqui, que é o self A, imprime o 3, que é o que está aqui, que é o self C, ok? E depois imprime o 2, que está o B, aqui privado, o atributo privado da classe A. Portanto, e depois dá o tal none e sai aqui então do programa. Ok? Portanto, reparem que este encapsulamento, ok, permite de certa forma então esconder as nossas variáveis e os nossos métodos das classes que nós queremos. Ok? Só para vocês verem o erro que dava, ok? Eu fiz aqui algumas situações para gerar o erro. Por exemplo, reparem, na linha 137, quando eu faço self e depois tento aceder ao atributo C, que é o atributo privado, ok? E reparem, se eu executar aqui o código, ele vai dar aqui um erro. Ele diz logo aqui que gera um erro, ok? E reparem que o erro que ele está aqui a dar, ok? Cá está. Objeto não tem atributo, o C, ok? Portanto, isto porquê? Porque ele tenta aceder ao atributo privado, ok? Que é este aqui que está, da classe B, atributo da C da classe B, ok? Mas ele é privado. Portanto, obviamente, sendo privado, não consegue aqui ser acedido, ok? Portanto, vimos aqui este erro. Vamos ver outro erro que seria também possível executar, que era o self underscore underscore B. Ok? Ou seja, no meu método aqui da classe B, eu tentar aceder ao atributo que é privado da classe A. Portanto, e é a mesma coisa. Portanto, eu executando aqui o código, repare que está na mesma um erro de atribuição. Ok? Portanto, eu não posso fazer isto. Para fazer isto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer hum, a tal estrutura que é name mangling, ok? Que, ou seja, invocar primeiro a minha classe e só depois o meu método, ok? Tal e qual como está aqui. Reparem, na linha 148, se eu quisesse fazer na linha 148, tinha que utilizar não o underscore B, tal e qual como estava aqui na 146, mas tinha sim que antes de colocar a classe, que é a classe A, ok? Tinha que pôr então underscore a underscore underscore B. E então, desta forma, eu podia aceder ao atributo privado B da classe A. Ok? Aqui também temos aqui alguns erros também que podiam se despoltar, ok? Que era, por exemplo, o A.B. Obviamente que isto vai gerar um erro, ok? Vai dizer que o objeto A não tem o atributo, portanto, não tem o atributo underscore B, ok? Porquê? Porque B é um atributo privado, ok? Portanto, ele não pode ser evocado, ok? Depois, reparem, vou ajustar aqui o código para vocês verem. Cá está ele. Portanto, o A object has no attribute underscore underscore B, ok? Pronto. Depois o que é que tínhamos que fazer? O que é que outro erro que também podíamos fazer, que podíamos executar aqui também era este que está aqui, ok? Reparem, se eu fizesse aqui o tal B ponto underscore underscore é primeiro B, portanto isto também geraria um erro, ok? E para resolver esse erro, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que evocar aqui antes deste imprimir, temos que evocar aqui, então, o underscore B, que dizer que este imprimir B, ok? Seria da classe B, ok? E depois também temos aqui alguns erros, por exemplo, B ponto underscore B, ok? Porquê? Porque B
é privado da classe B, é privado da classe A. Isto também dava erro. Vou usar aqui o código para vocês verem. Cá está ele aqui, ok? Portanto, a dar o erro. Depois, outro erro que poderia dar também aqui seria este aqui, b.__underscore C, ou seja, tentar aceder ao atributo privado C, ok? Portanto, executando aqui o código também daria erro. Executar aqui o código. Cá está. Ele diz que um erro de atributo diz que o objeto B não tem um atributo underscore C, ok? E então temos aqui como é que eu resolveria isto? Teríamos que fazer então o b._b, ou seja, dizer que este atributo C está na classe B. Ok? Então, executando aqui o código, já dava tudo direitinho e ele já imprimia o valor do atributo escondido C, que seria 3. Cá está ele aqui, o 3. Ok? Pronto. Por isso, esta técnica de encapsulamento, como vimos aqui, permite então encapsular, ou seja, esconder alguns atributos e alguns métodos das nossas classes. Ok? Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Vemos numa próxima oportunidade. Até à próxima.